amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Você que acessa a minha página, o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Shalom, a paz de Cristo Jesus, minha saudação a todos vocês que acompanham o Web Jornal do Paulo Maciel, edição diária, resumo de notícias para você. Pois é, hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2018. É a terça-feira aí para você, tá? E eu vou começar o Web Jornal do Paulo Maciel com a cotação do café no fechamento dos negócios ontem, no fim da tarde. A cotação no mercado atacadista, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica tipo 6, R$ 391 a saca. Arábica 7, 356. E o Conilon 7, R$ 310 a saca de 60 quilos. Temos também a cotação do dólar norte-americano. O dólar fechou ontem cotado a R$ 3,73. Houve uma alta na abertura dos negócios da semana, né? Ontem, segunda-feira, houve uma alta de 0,64%. Temos uma informação boa aqui, olha, o custo da cesta básica caiu em 19 capitais no mês de julho. E também, outra notícia positiva, a venda de veículos cresceu 17,7% no mês de julho, segundo a Anfávia. Pois é, a Associação Nacional de Veículos Automotores. Crescimento na venda de veículos, hein? 17,7% no mês de julho. E o custo da cesta básica caiu em 19 capitais. Então, são notícias alvissareiras. No meio de muitas notícias, às vezes negativas, né, vêm as positivas. Vamos lá, agora vamos a outras notícias para você. Em Governador Lindenberg houve um acidente de motocicleta e também de um carro com motocicleta. E o carona da moto morreu. Isso foi no último sábado, mas nós estamos registrando aqui porque as ocorrências de trânsito não param. Diariamente tem ocorrências de trânsito e a gente lamenta quando tem vítimas que vêm a óbito, como é o caso aqui, não é? Uma pessoa morreu carona de uma motocicleta em Governador Lindenberg no acidente do último sábado. Outra notícia, sábado também houve um assassinato no bairro Vicente Suela, aqui em Colatina. Colatina, que é a base dos meus sites, né, das minhas páginas eletrônicas, de onde eu falo, né, para você que me ouve e me vê pela rede mundial de informação. Então, no sábado teve um assassinato no bairro Vicente Suela. A vítima foi morta a facadas. Um homem foi morto a facadas. É a violência urbana. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Acontece, a gente tem que divulgar, não é? E olha, futebol, para a gente mudar um pouquinho de assunto, futebol, o São Paulo venceu no último domingo, né? Venceu o Vasco da Gama e com isso São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1, né? O novo líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Vasco, né, no domingo. E é o líder com 35 pontos. Então o São Paulo tem 35 pontos. E o Flamengo, que estava em primeiro, agora é o segundo. O Flamengo tem 34 pontos. Porque o Flamengo perdeu, o meu Mengão perdeu de 2-0 para o Grêmio. Isso foi no sábado. O São Paulo venceu o Vasco no domingo e o Flamengo perdeu para o Grêmio no sábado. Então, em primeiro lugar, São Paulo 35 pontos,
Segundo lugar, Flamengo, 34 pontos. Olha, taxa Selic baixa, inflação baixa, é um comentário meu, opinião aqui, tipo um editorial do meu web jornal do Paulo Maciel. Pois é, taxa Selic baixa, inflação baixa, reforma trabalhista para melhorar a empregabilidade na contratação. E o Brasil não cresce. O que é isso, né? Tem aí, divulgamos agora que aumentou a venda de veículos, né? 17,7%. Mas o Brasil, a impressão que se tem é de que não cresce. O número de desempregados ainda continua alto. O país não se transforma para um país realmente de primeiro mundo, que tenha a aparência mesmo de primeiro mundo, de país desenvolvido, não é? Será que foi porque não teve a reforma da Previdência? Porque a reforma da Previdência de uma hora ou outra vai ter que acontecer. O próximo governo aí brasileiro, o próximo presidente vai ter que fazê-la. Porque a população está envelhecendo, o Brasil está vivendo mais, as pessoas, quer dizer, vão ficar mais tempo recebendo a aposentadoria da Previdência e o desemprego está grande, está alto, porque se tivesse um grande número de empregados e não desempregados, né, os empregados pagariam pelos que estão aposentados, mas há grande número de desempregados. Até a última previsão aí era de 13 milhões de brasileiros. Então, será que faltou a reforma da Previdência? E o próximo presidente vai ter que fazer. Para de jogar para a plateia, falar que não precisa, que eu não vou fazer. Às vezes o remédio amargo é necessário para que o doente seja curado. Será que faltou a reforma tributária também? Né? Porque a reforma política não contaria, não. Não creio que reforma política iria levar o Brasil para o primeiro mundo, não. Então, agora, outra coisa, o governo gasta muito, gasta demais. É um Estado perdulário, é isso que é. A dívida pública é alta e isso não se resolve. Brasília, eu já estive em Brasília, já estive lá. Aliás, eu estive lá, a última vez que eu estive lá tem uns 2 anos, assim, não parei em Brasília, passei por Brasília. Quando eu estive para parar mesmo, ficar hospedado em Brasília, foi na época da Constituição de 1988, né? Naquela época eu fui lá em Brasília, passei alguns dias lá, né? Mas a última vez que eu estive em Brasília sem parar, só passando pela região, foi há 2 anos atrás, quando eu fui em Goiás, fui lá em Trindade. Então, Brasília, gente, não só Brasília, os governos, de um modo geral, são perdulários. É muito dinheiro gasto à toa, muita falta de gestão, né? Parece que o dinheiro jorra de alguma fonte, e não é assim. O governo arrecada para gastar, então ele deveria arrecadar e gastar menos do que arrecada, e não é o que acontece. O Brasil está deficitário, as contas públicas estão aí, né? Estão negativas. Então é difícil, né? Difícil a gente ver uma luz no fim do túnel, principalmente quando a gente vai ver aí muito governante, né? Mostrando pílulas douradas, não se comprometendo em fazer o que tem que fazer, né? Reduzir os gastos públicos. É isso mesmo. Reduzir drasticamente, né? Para que a administração, a máquina pública não seja deficitária. Isso quero ver quem vai fazer, quem vai falar que vai fazer. Bem, é um comentário aqui do Web Jornal do Paulo Maciel, um editorial. Olha, um acidente com 17 feridos em Domingos Martins. Foi no último fim de semana, não é? É uma caminhonete, uma van que saiu do Caparaó. Então, já foi divulgada essa notícia, inclusive ontem e anteontem, ontem, né? Foi ontem que saiu nos jornais aí, mas eu estou
aqui reforçando, porque olha só, acidente com 17 feridos em Domingos Martins, 17, gente. Uma caminhonete e uma van se envolveram nesse acidente. E a van saiu de Caparaó. Quer dizer, como eu falei anteriormente, é muito acidente de trânsito. Né? Muito acidente de trânsito. A gente fica preocupado, porque não sei como acontece tanto. Parece, eu não tenho essa estatística se nos outros países acontecem tantos acidentes como aqui. Bem, outra informação sobre a malária. A malária lá em Vila Pavão, né? Ontem eu falei que os municípios vizinhos deviam também se precaver do mosquito transmissor da malária, né? Aí eu falei Resplendor. Resplendor não é município vizinho lá de Vila Pavão, coisa alguma, né? Resplendor é Minas Gerais. Então ontem eu falei entre os municípios vizinhos, citei Resplendor, então agora estou corrigindo aqui, né? Estou retificando. Não tem nada a ver com Resplendor. Municípios vizinhos ali são Nova Venécia, né? Barra de São Francisco, né? Tem nada a ver então com Resplendor, que fica em Minas Gerais. E os casos no Espírito Santo aqui da malária, né? Dessa doença que veio do norte do país, provavelmente de Rondônia, do Pará, por ali. Os casos aqui no Espírito Santo já são mais de 40 casos de malária no Espírito Santo. E uma pessoa morreu lá em Vila Pavão, né? Então, são notícias que a gente tem que divulgar e as autoridades estão tomando as medidas aí e informando as populações da região afetada para que se precavenham, né? É isso aí. Olha, agora eu quero falar para vocês que começou ontem o julgamento de um réu, né? Um réu em Vitória, que em janeiro de 2011, quando ele tinha 28 anos, ele matou uma mulher de 60, me parece que 67 anos, né, que era companheira dele, ele tinha um relacionamento com ela, moravam juntos há menos de um ano, e ele disse que, justificando, né, por que ele a matou, ele disse que ela ia agredi-lo, aí ele a empurrou, acabou matando essa idosa. A família não acredita nessa versão, logicamente, então começou ontem o julgamento desse réu, desse acusado, de em 2011, quando ele tinha 28 anos, ter matado essa senhora de 60 e quase 70 anos, né? Pois é, 60 e poucos, eu não sei qual a idade exata, mas 60 e poucos anos, e ele 28. Quer dizer, uma diferença grande, né? E eles tinham um relacionamento, e a notícia que está aí nos jornais. Outra informação para você é que houve um assassinato de um porteiro em Flechal, na Grande Vitória, em Flechal. José Firmino, o nome dele, Gomes. Foi um porteiro assassinado, foi no domingo, aliás. Assassinado a facada, gente. Né? O celular e a carteira foram roubados. Terrível isso, né? E as pessoas dizendo, poxa, não dá para entender por que assassinaram esse porteiro. Aparentemente não havia nada. Será que foi só para roubar? Assassinaram ele, né? A facada, só para roubar. Bem, a princípio, né? O que se acredita é isso. Porque o celular foi levado e a carteira também foi levada. Nossas condolências à família do porteiro, né? Infelizmente, uma vida perdida num assalto, num roubo aí. Olha, outra informação para você eu quero falar que domingo passado, domingo agora, dia 5, teve missa no Convento da Penha, em memória das vítimas mortas no trânsito. Eu não estava falando agora há pouco sobre muitos acidentes no trânsito? Pois é, domingo passado teve missa em memória das vítimas mortas no trânsito. O Frei Paulo Roberto, inclusive, fez uma bonita homilia falando sobre esse problema, né? Então foi no Convento da Penha, em Vila Velha, e muitas famílias estiveram presentes,
rezaram pelas almas de seus entes queridos mortos no trânsito. Muitos pais presentes, mães, avós, que perderam seus filhos, netos, novos, da idade de produção, né? A idade ativa de trabalhar, infelizmente foram mortos pelo trânsito, né? Outra informação, em Jacaraípe, gente, na Serra, Avenida Abdo Saad. Eu estava vendo essa notícia ontem, inclusive, eu acho que é na TV Vitória. TV Vitória, o noticiário da TV Vitória, agora não me lembro qual o noticiário que eu vi. Mas eu gostaria de reproduzi-lo aqui, porque, olha só, em Jacaraípe, na Serra, na Avenida Abdo Saad, uma loja foi assaltada, arrombada 8 vezes. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Uma loja arrombada, gente, 8 vezes. Não dá para entender. Levaram neste último furto, nesta última investida do amigo do alheio, levaram 7 aparelhos de TV e um aparelho de som, gente. Foi na última, me parece que foi na semana passada, na última semana. 7 aparelhos de TV e um aparelho de som, gente. Mais um prejuízo para esse comerciante ou essa comerciante. Mesmo com alarme disparando, os bandidos agiram e levaram embora. Outros estabelecimentos também são alvo da criminalidade, né, naquela região. Eles agem também de dia, não é só de madrugada, à noite não, de dia também. Então, a população, os moradores, comerciantes, lá da região de Jacaraípe, Serra, principalmente na Avenida Abdo Saad, pedem mais segurança, né? Mais segurança, porque não está fácil, hein? Uma loja aí, furtada, roubada, não sei se foi furto ou se foi roubo, porque a diferença do furto e o roubo é que o roubo é quando a pessoa enfrenta o bandido, né? Enfrenta a vítima. Esse é o roubo, o assalto. E o furto é quando é feito sorrateiramente, né? Sem a presença da vítima. Chega lá e o roubo escondido, né? Da madrugada, na calada da noite. Então, 8 vezes uma loja, né? Olha, parabéns a você, comerciante, que suporta isso, 8 vezes um arrombamento. É ter muita força de vontade de continuar trabalhando, né? Parabéns, e vamos esperar que as autoridades tomem as medidas cabíveis. Não sei qual a medida que tem que ser tomada, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Em reunião aí com os próprios comerciantes, empresários, a comunidade, os moradores da região de Jacaraípe, Serra, principalmente na Avenida Abdo Saad. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, parece que vai usar um outro tipo de aparelho que pode identificar o álcool no condutor de veículos, o motorista. Não é o etilômetro, não. O etilômetro é o bafômetro, popularmente chamado de bafômetro. Mas o nome dele correto é etilômetro, né? Mas não é o etilômetro, não. É um outro equipamento e a Polícia Rodoviária Federal parece que vai usar. Eu vi essa notícia por alto, estou passando para vocês. Então, é um outro equipamento que a Polícia Rodoviária Federal vai utilizar sem precisar colocar aquele etilômetro, né, o bafômetro aqui na boca para o sujeito soprar. Então, vamos ver, né? Vamos esperar para ver esse equipamento aí que está surgindo, que não vai precisar nem colocar nada na boca e que esse aparelho vai detectar se o condutor do veículo está alcoolizado. Olha, uma notícia aqui.
que é interessante também divulgar, passar para vocês. Essa notícia é muito interessante, porque tem muitos venezuelanos fugindo lá do regime, aquele regime improdutivo lá da Venezuela, o regime do presidente Nicolás Maduro. Muita gente fugindo de lá, venezuelano, vindo para o Brasil. Né? E olha só, um juiz da primeira vara federal de Roraima, Roraima é um estado brasileiro lá do norte, que faz divisa com a Venezuela. Então, o juiz da primeira vara federal de Roraima suspendeu a entrada de pessoas da Venezuela através da fronteira com o estado. Proibiu a entrada, suspendeu, acabou, não quer mais, né? Isso é uma ordem judicial. A ordem foi dada no domingo último, dia 5. Agora, o governo federal do presidente Michel Temer é contra essa medida de proibir a entrada dos venezuelanos. Inclusive a AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai recorrer da decisão do juiz federal lá de Roraima. O Ministério dos Direitos Humanos defende a entrada dos venezuelanos, defende a abertura das fronteiras para que os venezuelanos entrem no território brasileiro. Então agora, vamos ver o que vai dar, né? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai entrar, né? Vai recorrer da decisão do juiz que proibiu a entrada de venezuelanos lá na fronteira com o estado de Roraima. Situação difícil, né? O país deve, né, receber, sim, aqueles que fogem de um regime igual o da Venezuela, que está massacrando a população. Mas aí deve receber. Ocorre que Roraima está com uma situação difícil, recebendo imigrantes demais, não está tendo como, sei lá, está chegando sarampo para o nosso território, eu não sei, aí eu estou dando uma opinião aqui, eu não sei quem está certo e quem está errado, mas quando o juiz toma uma decisão, primeiramente tem que se cumprir aquela decisão, mas depois, se alguém vai recorrer, aí tem que esperar o recurso ser julgado. Mas por enquanto está proibida, segundo a decisão do juiz federal lá em Rondônia, em Roraima, juiz da primeira vara federal. Bem, deixa eu ver se é isso mesmo, tem mais alguma notícia? Por enquanto é isso, né? Por enquanto é a notícia para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Olha, quero mandar um abraço para o professor Zezinho, José Ferreira Filho, né, professor Zezinho, que eu entrevistei ontem, deixa eu ver, ontem mesmo, entrevistei ontem, ele falando sobre a pastoral familiar da paróquia Imaculado Coração de Maria em São Silvano, falando da situação dos casais em nova união na Igreja Católica, né, falando que eles são acolhidos pela Igreja, né, eles podem atuar no serviço dentro da Igreja, no voluntariado, né? Que bom, né? Obrigado aí o professor Zezinho e também a sua esposa, que muito bem me receberam ontem em sua residência no bairro São Silvano. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. Colatina, princesa do norte do Espírito Santo. Colatina, princesa do norte capixaba, 97 anos de emancipação.